Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos corrigir o plano de estudo tutorado segundo ano do ensino médio, a semana de número 4, ok? Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, assim você não vai perder nenhuma novidade que é postada no canal aqui diariamente. Peço também que você possa compartilhar com seus amigos, com seus conhecidos, assim o nosso canal vai ser conhecido por todas as pessoas e nós poderemos então alcançar todos aqueles que necessitam e precisam aprender a nossa matéria, que é a matéria de matemática, ok? Então vamos lá? Olha só, as questões que estaremos corrigindo, elas são questões de geometria e também de medidas. O tema, o tópico que nós estaremos utilizando para resolver as questões serão a semelhança de triângulos e também a trigonometria no triângulo retângulo. E se você precisa de uma super aula para poder conhecer todos os conceitos e entender todos os conceitos que nós vamos utilizar na correção dessas questões, vai passar um card aqui agora. É só você clicar. Você será direcionado a uma super aula e nessa aula você vai compreender todos os conceitos que vamos utilizar aqui, ok? Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar inclusive o tempo relativo a cada questão que nós estaremos corrigindo. Por quê? Porque nós vamos gastar um pouco mais de tempo para resolver essas questões aqui. Então, você precisa de uma questão ou outra, você pode ir direto lá no tempo, abaixo, clicar, você vai direcionar, será direcionada a questão que você quer, ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Continue comigo aí, ó. Questão de número 1 diz assim, ó. Em um triângulo x, y e z, x, y, z, o lado YZ vale 10 centímetros. Então, vamos lá. Vamos desenhar esse triângulo aqui, ó. X, Y e Z. A questão falou que o lado YZ vale 10. Então, aqui vai valer 10 centímetros. Tranquilo? 10 centímetros aqui. Seja um segmento WZ interno. WZ, vamos pegar aqui, ó, WZ. Segmento interno ao triângulo tal que W seja um ponto do lado XY, como nós desenhamos aqui, sabendo que Y, W, vale 4 centímetros. Então, YW vale 4 centímetros. E os ângulos Y, X, Z e Y, Z, W são congruentes. A medida XW é. Então, XW quer saber, vou colocar aqui como. Então, a própria questão já diz. Quem é que é semelhante? Quem é que é congruente? É Y, X, Z. Com quem? Com Y, Z e W. Ou seja, esse ângulo aqui X, ó, ele é congruente com esse ângulo aqui Z, ó. Ok? Então, esse ângulo X congruente com esse Z. Y é congruente com ele mesmo. W aqui vai ser congruente com esse ângulo todo aqui, ó. Ok? Então, esse ângulo X com esse ângulo interno aqui, ó, menor. Esse ângulo Y com ele mesmo e W com ele todo aqui. Então, para facilitar, vou então redesenhar aqui os triângulos, tá bom? Da forma como a questão nos trouxe, ó. Então, aqui nós podemos afirmar que aqui é o Y, como a gente já tinha visto, aqui é o X e aqui é o Z. Então, aqui é o Y. Quem vai ser aqui? Aqui vai ser o Z, aquela parte menor, não é isso? A parte menor está aqui. E aqui vai estar W. O W vai estar aqui. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Lembrando que de W até Y, que era o pedaço que a gente tinha aqui, tinha 4, não é isso? Só que a gente quer daqui até aqui. Esse pedaço aqui é o que ele quer saber. Então, isso aqui tudo vai ser o tamanho XY. Aliás, X mais 4, está dizendo. Mais 4. Esse pedaço aqui
vai ser o 10, aqui é o 10, né? Aqui é o 10. Como estava aqui assim, ó, e esse daqui subiu, não é isso? Então, esse aqui é o 10. Ok? Esse pedaço aqui, que era o 4, que estava aqui, ele está aqui, ó. É o YW. Lembrando, ó, YW, 4 centímetros. Ok? Feito. YZ. YZ é 10, ó. Como falou, YZ é 10. Então, YZ é 10 e aqui 4. Agora, a gente pode fazer a nossa semelhança de triângulos. Ou seja, x mais 4 está para quem? Está para 10. Assim como 10 está para quem? 10 está para 4. Tranquilo? Sossegado? Agora é só fazer a multiplicação cruzada, ó. Nesse caso vai ficar x mais 4, que multiplica 4, é igual a 10 vezes 10. 4 vezes x, 4x, mais 4 vezes 4, 16, é igual a 10 vezes 10, 100. 4x é igual a 16, 100, a positivo 16, não é isso? Vem para cá negativo, menos 16. 4x é igual a 100 menos 16, 84. X é igual a 84 dividido por 4. 84 dividido por 4, 21 tem que letra? Olha aqui, ó. Letra A. Ok? Letra A, a nossa resposta. Questão de número 2 diz assim, ó. O perímetro encontrado na figura abaixo é igual a... Então, vamos lá. Perceba que eu tenho aqui, ó, esse triângulo maior, ok? E eu tenho também esse outro triângulo menor aqui. Perceba que eu tenho um ângulo A aqui e esse ângulo A aqui, ó. Eu tenho esse lado medindo 6, esse aqui medindo X, aqui medindo 2 e aqui medindo Y. Então, nós podemos novamente aqui utilizarmos a semelhança de triângulos, não é isso? Para facilitar aqui, ó, eu vou dividir esse triângulo aqui nas duas partes separadamente, para ficar mais fácil você conseguir visualizar. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, esse triângulo maior. O ângulo alfa está aqui. Aqui vale 6. Quanto que mede aqui embaixo? 2 mais y, ok? 2 mais y. Quanto mede aqui em cima? X mais 8. Mais 8. Ok? Então, vamos pegar agora o triângulo menor. No caso do triângulo menor, nós temos esse ângulo aqui em cima, que é o ângulo alfa. Então, quem que nós temos nessa lateral aqui, ó? Essa lateral aqui vale 4. Tranquilo? E mais que nós temos? Esse pedaço aqui vale 8. E aqui nós temos, então, y. Então, vamos agora fazer a semelhança entre esses triângulos aí. Nesse caso, nós temos que 6 está para 4. 6 está para 4. Assim como x mais 8 está para quem? Está para y. Assim como quem? 2x. 2 mais x está para 8. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Como que nós vamos fazer, professor, para resolver isso aqui? Ora, nós vamos igualar 2 a 2, não é isso? Então, nós vamos pegar, ó, 6 está para 4. Vou igualar com quem? Igualar com 2 mais y sobre 8. 2 mais y sobre 8. Vamos multiplicar. Forma cruzada, ó, vai ficar 4 que multiplica 2 mais y é iguais a 6 vezes 8. 4 vezes 2, 8. Mais 4 vezes y, 4y, é iguais 6 vezes 8, 48. O 8 está positivo, é negativo, então vai ficar 4y iguais a 40, ok? 48 menos 8, 40. Então, se 4y é igual a 40, quem é y? Y é 10.
Então, já achamos o valor de y, ó, y é 10. Podemos substituir aqui, ó, e fazer a semelhança aqui também, ó. Lá, 6 está para 4. Vou igualar com x mais 8 sobre y, que é 10. Aplicando cruzado, vai ficar 4 vezes x, 4x, mais 4 vezes 8, 32, é igual a 6 vezes 10, que é 60. 4x é igual a 60 menos 32. 4x é igual a 28. O número que eu multiplico por 4 que dá 28? 7, não é isso? X é igual a 7. Já encontramos o valor de x, que é 7, e o valor de y, que é 10. Então, aqui é 7 e aqui é 10. Ok? Como ele quer o perímetro, o que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Isso? Então, vamos lá. O perímetro encontrado na figura abaixo é... Para achar o perímetro, é só somar os lados que nós temos aqui. Então, vamos lá. 6 mais 2 mais 10 mais 8 mais 7. 6 mais 2, 8. 8 mais 10, 18. 18 mais 8, 26, não é isso? 26 mais 7, 6 mais 7. 6 mais 7, 13, vai 1. 2 mais 1, 3. Então, achamos aqui que o perímetro é igual a 33. Ok? O perímetro é de 33 centímetros. 33 centímetros, que letra que nós vamos marcar? Ora, está aqui na letra D, ó, a resposta. Resposta letra D. Ok? Tranquilo? Então, vamos continuar. Questão de número 3 diz o seguinte. Querendo obter a altura de um prédio construído em uma rua totalmente plana, um homem com um instrumento que registra um ângulo de 60 graus e que, ao afastar-se 50 metros do prédio, o mesmo instrumento registrou um ângulo de 45 graus, conforme a figura abaixo. Desta forma, o homem registrou uma altura do prédio de aproximadamente. Quer saber, então, a altura do prédio. Então, vamos lá. Perceba que nós temos duas medidas angulares aqui, não é isso? Eu tenho com um ângulo de 45 graus, então essa distância fica maior, a 60 graus fica menor, a distância fica menor, fica mais próximo do prédio, ok? Então, eu sei que a distância aqui, ó, que ele estava inicialmente, até o ponto que ele foi, é de 50 metros. Essa distância aqui eu não sei, ó. Então, como eu não sei, vou chamar de... Ok? Beleza? Então, vamos lá. Ele quer saber a altura do prédio. Se eu olhar o ângulo de 45 graus, e aqui é importante a gente falar sobre isso, no caso aqui, um ângulo de 45 graus e aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Se aqui eu tenho 90 graus e aqui eu tenho 45 graus, significa que o outro ângulo aqui em cima também é 45 graus, ok? Se eu tenho 45, 45, então nesse caso o triângulo ele é o quê? Isósceles. Se é um triângulo isósceles, significa que esse lado aqui, ó, 50 mais x, é igual à altura do prédio, que é esse outro lado aqui. Então, aqui também mede 50 mais, ok? Eu já sei quanto que mede a altura, 50 mais x. Só que eu preciso saber quem é o valor de x para fazer a soma e eu poder marcar de forma tranquila, ok? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos continuar olhando agora o ângulo de 60 graus. Porque olhando pelo ângulo de 60 graus, eu tenho essa base aqui valendo x e eu tenho aqui, ó, a altura aqui do prédio valendo 50 mais x. Então, vamos desenhar aqui, ó, para ficar fácil a visualização. Nós temos aqui o ângulo de 60 graus. Aqui, ó, a parte de baixo vale x e aqui vale 50 mais. Puxando a setinha aqui, nós temos o que? A hipotenusa, não é isso? Aqui é a hipotenusa. Então, isso aqui é um cateto, aqui é um cateto. Então, esses catetos aqui, nós vamos olhar agora em relação ao ângulo. Oposto, ó, cateto oposto. Está ao lado, então, cateto adjacente.
Ora, cateto oposto, cateto adjacente. O que nós vamos utilizar? Tangente. Tangente de quantos graus? Tangente de 60 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 60 graus corresponde à raiz quadrada de 3. Então, raiz quadrada de 3 é igual. Cateto oposto, 50 mais x sobre cateto adjacente. Tranquilo? Sim? Então, vamos lá. Vamos continuar agora resolvendo a questão. E aí, nós vamos perceber que vai ficar da seguinte forma, ó. X, aplicando cruzado, x vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3x é igual a 50 mais x. X está positivo, vem para cá negativo. Então, raiz quadrada de 3x, raiz quadrada de 3x raiz quadrada de 3x menos x é iguais a 50. Ok? Nesse caso aqui, podemos então colocar em evidência, não é isso? Qual o fator comum entre eles aqui? Não é o x? Então, x, tirando o x aqui, o que me sobra? Antes do sinal de menos. Raiz quadrada de 3 menos, tirando o x daqui, deixa 1. Esse x de raiz quadrada de 3x dividido por x vai dar raiz quadrada de 3. Menos x dividido por x dá 1. Se eu multiplicar aqui, ó, a multiplicação, vai voltar o número que está em cima. É igual a quanto? Igual a 50, não é isso? É igual a 50. Então, eu posso afirmar que x é igual a... Aliás, x é igual a 50 dividido por raiz quadrada de 3 menos 1. Ok? Tranquilo? Então, achamos esse valor aí final. Beleza? Só que nós não temos a resposta desse formato, professor, realmente. Então, o que a gente vai precisar fazer? Nós vamos precisar, então, racionalizar, não é isso? O que é racionalizar? É tirar a raiz do denominador. Como que nós vamos fazer para tirar essa raiz do denominador? Nós vamos fazer, então, da seguinte forma, ó. Nós vamos multiplicar tanto em cima quanto embaixo por um valor que eu possa retirar a raiz daqui de baixo. Então, vai ser raiz quadrada de 3 mais 1. E aqui em cima também vou multiplicar por raiz quadrada de 3 mais 1. Nesse caso, multiplicando, teremos, olha só, com calma, vamos multiplicar. X é igual a 50 vezes raiz quadrada de 3, 50 raiz quadrada de 3, mais 50 vezes 1, 50, sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, vai dar raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 3 vezes 1 vai dar mais raiz quadrada de 3. Menos 1 vezes raiz quadrada de 3, menos raiz quadrada de 3. Menos vezes mais dá menos. 1 vezes 1. Então, olha só quanto que vai ficar aqui, ó. É o seguinte, ó. X é igual a 50 raiz de 3 mais 50 sobre raiz quadrada de 9 é 3. Aqui eu tenho mais raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 3. Aqui zerou, menos 1. Então, x é igual a 50 raiz quadrada de 3 mais 50 dividido por 3 menos 1, 2. Perceba que aqui eu tenho 50 e aqui também eu tenho 50. Eu posso fazer a divisão, não posso? Então, nesse caso, vai ficar 50 dividido por 2 vai dar 25. Raiz quadrada de 3 mais 50 dividido por 2 vai dar 25. Então, x é 25 raiz de 3 mais 25. Olha só, vimos inicialmente que o prédio é 50 mais o valor de x, não é isso? Então, eu posso dizer, nesse caso, que a altura H do prédio é igual a 50 mais x. A altura vai ser 50 mais, quem é nosso x? 25
raiz quadrada de 3 mais 5. 50 mais 25 vai dar 75. Então, H vai ser igual a 75 mais 25 raiz quadrada de 3. Esse é o valor final da altura. 75 mais 25 raiz quadrada de 3. E nesse caso, nós marcamos aí letra C. Tranquilo? Então, vamos para a próxima. Questão de número 4 diz assim, ó. Um triângulo retângulo isósceles tem a menor altura igual a 5. A medida do perímetro em centímetros desse triângulo é... Perceba que a questão falou que é um triângulo o quê? Retângulo, não é isso? E isósceles. O que é um triângulo isósceles? Triângulo isósceles é aquele que possui dois lados com medidas o quê? Iguais, não é isso? Dois lados com medidas iguais. Então, vamos pegar esse triângulo retângulo aqui. Perceba que ele é retângulo aqui, ó. E ele é retângulo. A questão falou da altura dele. A altura vale quanto? A altura vale 5. Onde é que vai estar a altura desse triângulo aí? Ora, a altura vai estar aqui, ó, ok? Então, essa é a altura dele. Então, aqui também divide. Eu tenho um ângulo de 90 graus. Daqui também eu também tenho um ângulo de 90 graus. Então, esse lado é igual a esse. Essa altura vale 5. E eu sei também que, se ele é isósceles, aqui também vai medir quanto? Aqui vai medir 45 e aqui também vai medir 45, não é isso? Porque aqui eu tenho 90, 45, 90, então aqui também vai medir 45. Ou seja, se aqui mede 45 graus, e aqui também 45, esse valor 5 corresponde a esse lado aqui, ó, que vale 5. Então, da mesma forma, pode dizer que esse lado aqui vale 5. O que eu preciso saber? Esse lado aqui, que é o mesmo que esse. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Esse meu triângulo retângulo que eu tenho aqui, sim, ele mede 5 aqui, 5 aqui, x aqui. Teorema de Pitágoras, não é isso? Onde a hipotenusa, que é o oposto ao ângulo de 90 graus, então x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados catetos. Ao quadrado mais ao quadrado. Nesse caso, então, podemos dizer que x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, 25, mais 5 ao quadrado, 25. 25 mais 25 é 50. X é igual a raiz quadrada de 50. 50 é 2 vezes 25, não é isso? Ou 25 vezes 2. Olha só, x é igual a raiz quadrada de 25, 5. 5, raiz quadrada de 2 é o valor de x. Então, como x é igual a 5, raiz quadrada de 2, e a questão quer saber o perímetro é o que mesmo? Né? A soma de todos os lados? Então, nesse caso, é só somar. Quem que nós estaremos somando aí? 5 mais 5 mais 5 raiz de 2 mais 5 raiz quadrada de 2. Nesse caso, teremos, ó, 5 mais 5, 10. Mais 5 raiz quadrada de 2 mais 5 raiz quadrada de 2 vai dar 10 raiz quadrada de 2. Ok? Não tem essa resposta, professor. Realmente. Perceba que eu posso colocar aqui em evidência. Fator comum entre eles, não é o 10, que tem tanto antes do sinal de mais quanto depois? 10. A parênteses, vamos lá. 10 dividido por 10, 1. Mais 10 raiz quadrada de 2 dividido por 10, raiz quadrada de 2. Ok? Então, 10 que multiplica 1 mais raiz quadrada de 2 é a nossa resposta. Ou posso dizer também que é 10 que multiplica raiz quadrada de 2 mais 1. Que letra é a nossa resposta? Olha para cá, ó. Letra D, resposta final. Tranquilo? Vamos então avançar para a questão de número 5. Questão de número 5 diz assim: a área do triângulo ABC de altura H igual a raiz quadrada de 2
sendo x igual a 30 graus e y igual a 45 graus é. Então, para que nós possamos achar a área de qualquer triângulo, qual a formulazinha básica nossa? Área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Perceba que a altura nós temos, raiz quadrada de 2. Só que a base, no caso desse triângulo aqui, ó, é isso aqui tudo, é o AB. Só que nós não temos esse valor. Mas nós temos aí os ângulos, não é isso? Como eu tenho um lado e tenho um ângulo, eu posso descobrir o outro lado utilizando o quê? Utilizando as relações métricas do triângulo retângulo. Seno, cosseno ou tangente. Ok? Então vamos lá. Nesse caso aqui, ó, eu vou redesenhar essa figura. Eu tenho que aqui é raiz quadrada de 2, beleza? Mas eu quero saber essa base aqui, ó. Esse valor e esse valor são valores que nós não temos. Então, redesenhando aqui a figura, nós temos o seguinte, ó. Triângulo, aqui um ângulo de 90 graus, essa altura sendo raiz quadrada de 2, e esse ângulo aqui medindo 30 graus, que é o ângulo X. Ok? Queremos saber essa medida aqui de baixo, medida X. Então, olha só. Se eu tenho, nesse caso aqui, ó, um triângulo retângulo, nós podemos perceber que oposto ao ângulo de 90 graus é esse lado aqui. Então, esse lado aqui é a hipotenusa. Ok? Então, esses outros lados aqui são os catetos. Em relação a esse ângulo aqui, esse cateto aqui é o cateto oposto. Em relação a esse ângulo, esse cateto aqui é o cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente. Que relação métrica que nós utilizamos? É a tangente. Tangente de quanto? De 30 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 30 graus é justamente raiz de 3 sobre 3. Raiz quadrada de 3 sobre 3 é igual a cateto oposto x sobre cateto adjacente, raiz quadrada de 2. Multiplicando o cruzado aqui, teremos que 3x é igual a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 6. X sozinho é raiz quadrada de 6 dividido por 3. Então, beleza. Achamos aí o valor de x. Precisamos agora achar esse segundo valor aqui, ó, que é o valor de y. Então, nós vamos utilizar as relações métricas nesse segundo triângulo retângulo aqui. Então, vamos lá. Desenhá-lo aqui o triângulo. Fica fácil você visualizar. Está aqui, ó. Outro triângulo retângulo que nós temos. Eu tenho um ângulo de 45 graus, que é o ângulo Y. Aqui embaixo eu tenho o Y, ok? E o ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. Lembrando também que essa altura aqui é a raiz quadrada de 2. Então, nesse caso, temos que hipotenusa, aqui então é um cateto e aqui é um outro cateto. Em relação ao ângulo de 45 graus, cateto oposto. Nesse caso aqui, cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente, nós temos a tangente. Tangente de quantos graus? 45 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 45 graus é 1. É igual a cateto oposto y sobre cateto adjacente, raiz quadrada de 2. Então, eu posso afirmar, multiplicando cruzado aqui, que y é igual a raiz quadrada de 2 vezes 1, raiz quadrada de 2. Então, já achamos o valor de x. Raiz quadrada de 6 sobre 3. Achamos o valor de y. Raiz quadrada de 2. Então, quanto que mede esse lado aqui? Ora, raiz quadrada de 6 sobre 3 mais raiz quadrada de 2. Ok? Vamos transformar isso aqui em um número só. Eu tenho essa soma aqui, ó. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui, ó? Como não tem número nenhum no denominador, significa que o denominador é 1. Aí, para facilitar, nesse caso aqui para nós temos denominadores diferentes. Mas nós podemos igualar os denominadores para poder facilitar a nossa conta. Como que nós vamos fazer isso, professor? Olha só como é simples. Como aqui eu tenho o número 3 no denominador e aqui eu tenho o número 1,
O número que eu multiplico por 1 para dar 3 é o próprio 3, não é isso? Eu faço embaixo, tem que fazer em cima. Aí, nesse caso, vai ficar denominadores iguais. Ó, denominador 3, denominador 3. Denominadores iguais, o que você faz? Você conserva o denominador, que nesse caso é o número 3, e soma os numeradores. Raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6 mais quem? Ora, raiz quadrada de 6 mais 3 raiz quadrada de 2. Tranquilo? Então, esse é o valor da base. Só que ainda não é o que ele espera de nós, não é isso? O que ele espera de nós? Que nós encontramos aí, vamos encontrar o que? A área. Então, vamos lá. Como é que faz para achar a área mesmo? A formulazinha da área é base vezes altura dividido por 2. Então, a área vai ser igual. Quanto que mede a base? A base mede raiz quadrada de 6 mais 3 raiz quadrada de 2 sobre 3. Isso aqui tudo vezes a altura. Quanto que mede a altura? A altura vale raiz quadrada de 2. Base vezes a altura dividido por 2. Prontinho. Então, vamos lá. Como que nós vamos fazer agora? Continuando aqui. A área vai ser igual. Vamos multiplicar? Raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 12, não é isso? Raiz quadrada de 12 mais 3 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar 3 raiz quadrada de 4. Sobre 3, tudo isso dividido por 2. Então, essa daqui é o valor da nossa área. Então, vamos lá. Lembrando que embaixo do 2 aqui, como não tem valor nenhum, então nós temos que é o número 1, ok? Que é o número 1, ó. E aqui nós temos a nossa primeira fração. E aqui nós temos a segunda fração. O que eu posso fazer nesse caso? Eu posso conservar a primeira fração. Quem é a minha primeira fração? Raiz quadrada de 12 mais 3 raiz quadrada de 4 sobre 3. Então, vamos organizar isso aqui para ficar melhor? O que é 12? 12 não é 4 vezes 3? Raiz quadrada de 4 é 2. Então, 2 raiz quadrada 3. Mais raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 3, 6. Tudo isso sobre 3 vezes... Conserva a primeira, não é isso? E multiplica pelo inverso do segundo. Qual é o inverso de 2 sobre 1? 1 sobre 2. A área vai ser igual. 2 raiz quadrada de 3 mais 6 vezes 1 dá o próprio 2 raiz quadrada de 3 mais 6 sobre 3 vezes 2 também dá 6. Então, essa é a nossa resposta. Então, a área vai ser igual a 2 raiz quadrada de 3 mais 6 sobre 6. Ok? Tranquilo? Então, fechou aqui. Professor, dá para simplificar? Dá, não dá? Dá para simplificar aqui, ó. Como que a gente pode fazer para simplificar? Dividir todo mundo aqui por 2, não é isso? Então, ficaria da seguinte forma, a área igual 2 dividido por 2 dá 1, que é o próprio raiz quadrada de 3, mais 6 dividido por 2 dá 3, sobre 6 dividido por 2 dá 3. Então, esse aqui fica sendo o nosso resultado final. A área vai ser igual a raiz quadrada de 3 mais 3 sobre 3. Ok? Então, finalizamos aqui a nossa aula. Agradeço por você ter assistido até aqui. Peço a você que deixe o seu like se você não deixou o seu like. Vou deixar aqui as minhas redes sociais caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade onde estaremos juntos. Ó, tchau, tchau e fui!